João, capítulo 3, versículo 16. Então vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode se assentar. Nessa manhã nós não estaremos abordando o texto em si, mas estaremos falando de algo que o texto retrata. Essa é a 11ª aula dos atributos de Deus, e hoje nós estaremos falando sobre o amor de Deus, sobre o atributo Deus é amor. E de que forma esse atributo se apresenta? Na verdade, o que é o amor de Deus? É aquele atributo divino que se apresenta onde Deus se move de uma forma livre e desinteressada para o benefício de outras pessoas. É aquele atributo divino que move Deus a se dar livremente ou desinteressadamente aos outros para o benefício desses ou o seu bem-estar. Na palavra de Deus, irmãos, a gente enxerga, a gente aprende que esse atributo é muito mais do que um sentimento. É muito mais do que uma atitude, é muito mais do que uma emoção, é muito mais do que uma obra. Na verdade, esse atributo, o amor de Deus, é uma parte do seu próprio ser, uma parte da sua própria natureza. Deus, ele não ama apenas. Deus, ele é amor. Ele é a própria essência do que é o verdadeiro amor. E todo o amor verdadeiro flui dele. Deus é amor. Agora, de que forma nós podemos descrever esse amor de Deus? Antes de mais nada, eu quero dizer para você que por mais que eu tente expressar, por mais que nós venhamos a tentar compreender, há uma profundidade muito grande, e apenas quem experimentou das evidências desse amor de Deus é que tem uma noção da plenitude desse amor, e ainda assim essa noção é bem limitada, é limitada à nossa capacidade de compreensão, porque o amor de Deus é extremamente grande. E a nossa mente humana não consegue alcançar a plenitude do que é esse amor. Porém, dentro das nossas limitações, a gente tenta entender, a gente tenta estudar, a gente tenta transmitir de que forma esse amor ele se apresenta. Efésios capítulo 2, versículos 4 a 6, a gente pode começar a descrever esse amor de Deus. Efésios 2, versículo 4, ele declara o seguinte, Paulo declarando o seguinte aos Efésios: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como descrever esse amor de Deus? Eu quero selecionar esse termo, riquíssimo em misericórdia. Paulo aqui, ele não usa o termo, Deus é muito bom,
embora Deus seja muito bom, mas Paulo aqui, ele usa o termo riquíssimo. Riquíssimo em misericórdia. Isso saltou aos meus olhos, e ele continua dizendo, pelo seu muito amor com que nos amou. E algo que é muito interessante, primeiro Paulo fala da grandeza de mais um atributo de Deus que se mistura com amor, que é a misericórdia, riquíssimo em misericórdia. E depois ele retrata, no versículo 5, dizendo que isso aconteceu estando nós ainda mortos em nossas, o quê? Ofensas. Ofensas a quem? A Ele. A Ele. Enquanto nós estávamos sem o conhecimento do amor de Deus, nós o ofendíamos dia após dia. E ainda assim, com a sua riquíssima misericórdia, esse amor nos alcançou. E esse amor ainda está disponível para todos. E a gente vai ver isso aqui. Não é só para aquele que está dentro da igreja, não. Esse amor é um amor para todos. Não é apenas para quem recebeu a Cristo Jesus. É claro que quem recebeu a Cristo Jesus passou a ser filho, mas esse amor de Deus é para toda a criatura, é para todo aquele que Ele criou. Porque Deus não faz acepção de pessoas. O seu amor é para todos. E mais um versículo com o qual nós podemos descrever esse amor de Deus. Romanos, no capítulo 8, versículo 38. Romanos 8, versículo 38, que declara: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E qual foi a parte que eu separei aqui, que saltou aos meus olhos nesses versículos 38 e 39? Foi: nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Ou seja, eu separei essa parte, mas numa leitura completa desse trecho de Romanos capítulo 8, nós podemos ver que absolutamente nada é capaz de nos separar do amor de Deus. Então, como é que a palavra do Senhor descreve esse amor de Deus? Mostrando que nada é capaz de nos separar desse amor. A morte não é capaz de separar esse amor. Olha só que coisa interessante. Uma enfermidade, uma adversidade, uma escassez financeira, nada. Uma grande adversidade, nada é suficiente para nos separar desse amor de Deus que está em quem? Em Cristo Jesus. Então, esse amor é muito, muito grande e excede ao nosso entendimento. E de que forma? De que forma, ou melhor dizendo, a quem é manifestado esse amor? Nós já acabamos de dizer: a todos. Todos. Sem nenhuma exceção. Embora nem todos reconheçam a grandeza, a profundidade desse amor, esse amor de Deus é manifestado a todos. Deuteronômio, capítulo 10, versículos 17 ao 19. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17 ao 19. Declara o seguinte: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande,
poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dá-lhe pão e roupa. Por isso amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Aqui a palavra de Deus nos mostra uma orientação ao povo de Israel, dizendo que o amor de Deus não era apenas para eles, mas para todos, era para alcançar a todos, e logo esse amor também deve estar em nós, irmãos, deve estar em nossos corações. Agora mais um versículo, mostrando a quem é manifestado esse amor. Nós já respondemos, a todos. Eu quero convidar você, se você estiver com sua Bíblia aberta em mãos aí, João 17, versículo 22, e diz o seguinte: eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. A quem é manifestado esse amor? A todos. E a igreja tem um papel importante. Os discípulos de Cristo têm um papel importante na manifestação desse amor de Deus, e Jesus está orando aqui por isso, pela unidade, para que o mundo pudesse ver e compreender a grandiosidade desse amor de Deus. É o que Jesus está orando aqui. Então, esse amor de Deus, ele é manifestado a toda a criatura, a todas as pessoas, sem nenhuma exceção. Primeiro ponto, nós, de uma forma bem breve, descrevemos o amor. Falamos que Deus é riquíssimo em misericórdia. Falamos também que nada pode nos separar desse amor que está em Cristo Jesus, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O segundo ponto, a quem é manifestado esse amor? A todos. Porque eu só pude vir a Cristo por causa do amor dele, por um miserável que se apresentava diante dele, por alguém que era completamente indigno de estar diante da sua presença. Se esse amor de Deus não fosse manifestado a mim, eu permaneceria perdido. Se esse amor de Deus não fosse manifestado a todos aqueles que o ofendem, todos estariam perdidos. Não haveria a oportunidade de se arrependerem e de se voltarem para Deus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, disponibiliza esse amor, mesmo nós estando mortos nas nossas ofensas a Ele. É importante frisar, irmãos, a gente está batendo nessa tecla aqui, que nesse ponto que nós estamos falando, que esse amor é para todos, sim, é para todos. Porém, é diferente para com os seus filhos, amém? Deus não faz acepção de pessoas, mas esse amor, porque pode ser que alguém diga, poxa, mas se Deus ama a todos, e foi esse questionamento que me veio à mente em casa, e na verdade eu já ouvi essas perguntas, mas se Deus ama a todos, por que o mundo está desse jeito? Se o amor de Deus é para todos, se Deus não faz acepção de pessoas, por que o mundo está desse jeito?
A resposta que eu daria seria por causa do pecado. Todo o ser humano, sem nenhuma exceção, inclusive nós, somos muito mais inclinados, naturalmente, a andar fora da vontade de Deus. Porque um dia alguém escolheu desobedecer ao Senhor. Alguém escolheu quebrar a lei de Deus. Existem leis. Deus estabeleceu leis. Por exemplo, aqui na minha mão está uma caneta. Se eu deixá-la, ela cai. Existe uma lei da gravidade. E isso não faz de mim alguém ruim, vamos dizer assim, só porque eu deixei a caneta cair. É natural, por causa da lei da gravidade, que a caneta caia. Quando Deus fez o homem, Deus não o fez como um robô. Deus deu a ele a escolha, a opção de que voluntariamente o obedecesse, o adorasse. Mas infelizmente, apesar de viver uma vida maravilhosa, o homem escolheu desobedecer a Deus. E por conta dessa desobediência, e por conta da quebra da lei que Deus havia estabelecido, houve uma consequência. O pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo, e a morte passou a todos os homens, e todos os homens passaram a ser pecadores, transgressores da lei de Deus. E todos aqueles que nasceram a partir do primeiro casal, nasceram com essa natureza inclinada ao mal, ao pecado. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, chama-nos ao arrependimento. Desde o início, chama o homem ao arrependimento. No próprio livro de Gênesis, onde mostra a queda do homem, nós vemos Deus mostrando que Ele mesmo providenciaria o escape para esse homem perdido. Ao rejeitar a roupa que eles fizeram com folhas de figueira e a oferecer-lhes uma túnica, uma veste com pele de animal. Deus já estava demonstrando à humanidade como Ele queria trazer o homem de volta, a partir do método dele. Então, por que o mundo é assim? Porque o mundo tem rejeitado o método dele. É uma escolha que as pessoas têm feito. As guerras, por causa de ganância, por causa de dinheiro, por causa de poder. E tudo isso vai culminar onde? Pecado. Ausência de Deus. Ausência do amor de Deus, da manifestação da graça de Deus, ausência do Espírito Santo de Deus. Então, antes que alguém, pela internet, por exemplo, venha querer questionar o amor de Deus, primeiro é preciso compreender quem é o homem. Qual é a sua real natureza à luz da Escritura? É uma natureza decaída. Mas Deus enviou seu Filho Jesus para transformar esse homem indigno em alguém apto para estar na sua presença mediante o sangue de Jesus, mediante a fé em Cristo Jesus. Amém?
Então é muito importante nós compreendermos que o amor de Deus é para todos. Mas, inclusive, Deus se preocupa com o bem-estar de toda a criatura. E quando eu falo criatura, é de todas as pessoas. Mas por causa da ganância do ser humano, nem todos vivem de uma forma regular, de uma forma boa. Por quê? Porque uns querem ajuntar demais e outros são roubados do pouco que têm. Por quê? Coração do homem pecaminoso. Agora, irmãos, eu gostaria de tratar aqui, no tópico 2, 5 pontos que demonstram o amor de Deus nas Escrituras. E o primeiro desses pontos é a benevolência de Deus. E o que é a benevolência? É a disposição para buscar o bem dos outros, abençoá-los e promover o seu bem-estar. Salmos 145, versículo 9, mostra um pouco dessa benevolência de Deus. Também podemos tratar como benignidade. Salmo 145, versículo 9, declara o seguinte: o Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Agora o versículo 14. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti e lhes dás o seu mantimento a seu tempo. E também Mateus, capítulo 5, versículos 44 e 45. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Deus ama a todos. Deus é benevolente com todos. Olha o que diz no final aqui de Mateus 5, versículo 45, declara que o sol se levanta sobre quem? Só sobre quem é o Filho de Deus? Sim ou não? Não. O texto aqui está dizendo que o sol se levanta sobre os maus e sobre os bons. E a chuva desce sobre quem é justo e quem é injusto. Então, Deus é benevolente para com todos. Mas nem todos recebem essa benevolência de Deus. Mas Deus continua sendo benevolente para com todos. Então, o primeiro ponto aqui desse tópico 2, das demonstrações de amor nas Escrituras, é a benevolência ou a benignidade. O segundo ponto, misericórdia. Numa tradução, vamos dizer assim, bem resumida desse termo misericórdia, nós podemos dizer um coração compadecido. Podemos ir até um pouco além, declarando que também é bondade, ternura e compaixão de Deus, até mesmo para com as suas criaturas mais miseráveis e desprezíveis na face da terra. Isso é misericórdia. Continuando também um pouco mais dessa definição, um sentimento de compaixão despertado pela desgraça ou miséria alheia. Quando eu li esse termo aqui, eu lembrei de mim. É como Deus se apresenta, é como Deus demonstra o seu amor para um pecador. Ele não é um miserável,
um pobre, um cego e nu, um desgraçado, longe de Deus, não é? Uma pessoa que não tem a Cristo, uma pessoa que não tem a Deus, não é esse que vive numa desgraça e numa miséria completa? E eu não estou falando de coisas financeiras, de coisas materiais, mas a sua alma não se apresenta diante de Deus dessa forma. Então Deus usa de misericórdia. Lembrando que esses termos aqui estão todos relacionados com o amor de Deus. O primeiro, como nós falamos aqui, a benevolência ou benignidade. E esse segundo agora, a misericórdia, que é a compaixão de Deus, despertada pela desgraça e pela miséria alheia. De quem? Da alma da sua criatura, daqueles a quem Ele criou. E eu louvo muito a Deus pelo seu tão grande amor. Foi por isso que Ele salvou aquele homem lá na cruz. Foi por isso que Ele salvou o Júlio. Foi por isso que Ele salvou a cada um de nós aqui. E é por isso que Ele quer salvar ainda, talvez você que esteja ouvindo essa mensagem, que vai ouvir essa mensagem pela internet, que viva ofendendo a Deus, que viva fazendo coisas contrárias à vontade de Deus. Deus ainda está te dando tempo para você se arrepender, para você reconhecer a profundidade, a grandeza desse tão grandioso amor. Êxodo, capítulo 34, versículo 6. E eu peço a você para não fechar, ou melhor, para deixar marcado Êxodo 34, 6, porque nesse versículo nós vamos utilizá-lo para mais 2 pontos além desse da misericórdia. Vamos lá, Êxodo 34, versículo 6. Diz assim: passando, pois, o Senhor perante ele, clamou. O Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade. Eu quero destacar aqui nesse versículo o termo misericordioso e piedoso. E também, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, que declara o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Aleluia! O Pai das misericórdias, o nosso Deus. Eu só estou aqui, nós só estamos aqui por causa da sua misericórdia, por causa do seu tão grandioso amor. Agora o terceiro ponto dessa demonstração de amor de Deus nas Escrituras. O primeiro, a benevolência. O segundo, a misericórdia. E agora o terceiro, graça. E o que é graça? Um favor no qual nós não merecemos. Favor imerecido. E refere-se à boa vontade de Deus de tratar as suas criaturas não de acordo com o que elas merecem. Aleluia! Mas segundo a sua bondade e generosidade. Graça é um favor no qual nós não merecemos, mas podemos ser alcançados por ela, mediante a fé em Cristo Jesus. E mais uma vez, versículo 6 do capítulo 34 de Êxodo. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou. O Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade. Eu destaco aqui essa parte final: grande em beneficência e verdade. Esse é o nosso Deus. Também, Isaías, capítulo 30, versículo 18, que diz o seguinte, Isaías 30, 18: por isso,
o Senhor esperará para ter... Olha só o que o livro diz, o que o escritor diz, o profeta diz. Por isso o Senhor esperará, glória a Deus, para ter misericórdia de vós. E por isso se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Aleluia! Ele é um Deus de graça, apesar de nós não merecermos, e Ele não nos trata segundo o nosso merecimento, mas segundo o seu amor, segundo a sua misericórdia, segundo a sua graça, segundo o seu favor. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um versículo também que eu gostaria de trazer aqui para essa questão da graça de Deus. 1 Pedro 5, 10 ao 11. 1 Pedro 5, 10 ao 11, que diz o seguinte: e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Deus de toda a graça. Aleluia. O próximo ponto, 4, paciência, que eu também posso chamar de longanimidade. Refere-se à boa vontade de Deus de suportar ou sofrer as debilidades ou pecados de suas criaturas. Mais uma vez, Êxodo 34, versículo 6, que declara mais uma vez: passando, pois, o Senhor perante ele, clamou, o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e em verdade. Eu destaco aqui o trecho, tardio em irar-se. Essa é a paciência de Deus. Salmo 78, versículo 36 ao 40, declara o seguinte: todavia lisonjeavam-no com a boca, e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis na sua aliança. Está falando do povo de Israel. Ele, porém, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes desviou deles o seu furor e não despertou toda a sua ira, porque se lembrou de que eram de carne, vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o entristeceram na solidão. E eu quero destacar aqui, nesse trecho de Salmo 78 que nós lemos, o versículo 38, e na parte final dele declara: antes, muitas vezes, desviou deles o seu furor. Paciência de Deus, longanimidade de Deus. E mais uma vez, irmãos, eu me lembro de mim. Quantas vezes Deus se desviou o seu furor de mim, a sua ira, enquanto eu pecava. Quantas vezes Deus não se desviou, Deus não virou o rosto, enquanto eu pecava, enquanto você pecava, ou você da internet, enquanto você peca, talvez você pense: não tem mais jeito para mim. Tem sim. Enquanto a vida há esperança, tem sim. O diabo mente o tempo inteiro. Ele diz que não tem mais jeito porque você entrou nessa situação. Ele diz que você já está preso, que você já é dele. Mentira, porque a palavra do Senhor declara: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Aleluia! E o amor de Deus excede a todo entendimento. Talvez até mesmo alguém aqui dentro esteja vivendo fora do padrão de Deus. Eu não conheço a sua vida no seu íntimo, mas eu quero te dizer uma coisa: o amor de Deus está disponível para você também. Se arrepende e corra para Cristo, confesse seus pecados e o abandone em nome de Jesus. E seja cheio, e seja inundado pela graça de Deus, pelo amor, pela misericórdia. Seja alcançado por essa compaixão de Deus, que é tão maravilhoso. Aleluia. Deus é paciente, porém nós não podemos brincar com Deus. Não podemos. Deus tem sido paciente até aqui? Sim, tem sido. Por isso que você e eu nos levantamos essa manhã, porque as misericórdias do Senhor se renovaram nesse dia, para nós aqui e para você aí da internet. Então, corra para Jesus enquanto há tempo, abandone o seu pecado, porque o Deus de amor está te chamando ao arrependimento. Aleluia. E por fim, o quinto ponto da manifestação desse tão grande amor de Deus na palavra. E na verdade esse é o maior, irmãos. E nós já falamos aqui, já demos uma pequena demonstração, que e eu nomeei como uma manifestação de amor que excede a todas as demais. E que manifestação de amor é essa? Que excede, que vai além de todas as outras que nós lemos aqui. Vocês já sabem. Deus entregando o seu único filho para a salvação do seu povo. Aleluia! Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha só a prova do amor de Deus. E tem gente que diz: olha, Deus me esqueceu. E tem gente que tem a ousadia de dizer que Deus não ama. Ama sim. Tem gente que diz: mas Deus tem os seus filhinhos prediletos. Não! Deus não faz acepção de pessoas. Ele amou a todos e entregou o seu Filho por todos. Porém, nem todos querem andar conforme a vontade de Deus. É importante que nós venhamos a nos enquadrar dentro do padrão de Deus. Deus ama a todos? Sim. Mas apesar de amar a todos, nós não podemos, ou melhor, tem muitas pessoas que só enxergam esse atributo em Deus. Tem muitas pessoas que só conseguem enxergar esse tipo de atributo. Amor. Deus é amor. E eu quero fazer uma advertência aqui nessa manhã. Enxergar apenas esse atributo em Deus é distorcer toda a palavra de Deus. Por quê? Porque a gente já está tratando do 11º atributo. Deus não é feito só de amor, mas também justiça, santidade. Desculpa, bati aqui com o microfone. Então nós precisamos entender que o Deus de amor também é um Deus de justiça, como nós já tratamos aqui. É um Deus que não vai ter o culpado como inocente. Ele não é um Deus corrupto. Nós já falamos sobre isso aqui em outras oportunidades. O amor de Deus, irmãos, não é aquele amor que fecha os olhos para tudo que é errado, como infelizmente alguns pais fazem quando seus filhos erram. Não é assim que Deus faz.
E por isso que mesmo amando a todos, nem todos herdarão o reino dos céus. Por quê? Porque há um princípio, há um padrão estabelecido por Deus para que possamos viver a eternidade. E esse padrão se chama Jesus Cristo. E esse padrão se apresenta em nós nos rendermos a Cristo Jesus por meio da fé. Sermos alcançados pela graça e por meio da fé nos achegarmos a Deus por meio de Cristo Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Deus ama a todos, sim. Mas apesar do seu amor por todos, nem todos querem viver a plenitude desse amor. E infelizmente, aqueles que não querem viver a plenitude desse amor, um dia, do Deus de amor, vão experimentar a justiça do Deus de amor. Porque, relembrando, Deus não é composto só de amor. A natureza de Deus não é só amor, como muitos distorcem. Aliás, distorcem tanto que dizem que é um amor permissivo, que tolera tudo. E isso não é uma verdade, isso é uma mentira. Nós vemos sim que Deus é longânimo. Não que Ele feche os olhos, não. Deus não fecha os olhos para não ver. Deus não faz vista grossa, não. O tempo que Ele dá para cada um de nós é para que nós possamos nos arrepender. E não porque Ele está fechando os olhos para os nossos erros, para as nossas falhas. Porque Ele nos ama. Ele nos quer vivendo ao lado dEle pelo resto da eternidade. E por isso Ele nos dá tempo para arrependimento. Ele nos dá tempo para reconhecermos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele nos dá tempo para reconhecermos a nossa miséria, a nossa pobreza. Ele nos dá tempo, mas não faz vista grossa. Então, a maior manifestação do amor, que excede a todas as outras que nós tratamos aqui, consiste em Cristo Jesus. 1 João, capítulo 4, versículos 8 a 10. Primeira Epístola de João, 4, 8 a 10, que diz o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Já citamos aqui, mas vamos falar mais uma vez de Romanos capítulo 5, eu falei só do 8. Diz assim, a partir do versículo 6: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo. Por quem? Pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus morreu a seu tempo por todos. Morreu a seu tempo pelos ímpios. E quem eram os ímpios? Todos. Romanos capítulo 5, versículos de 6 a 8. Todos. Por quê? Porque todos pecaram. E Ele morreu por todos.
Então, a maior prova do amor de Deus, a maior evidência do amor de Deus, apesar da sua benevolência, apesar da sua misericórdia, apesar da sua graça e apesar da sua paciência, consiste em Cristo Jesus ter morrido por nós, derramado o seu precioso sangue para nos comprar novamente para Deus. Porque outrora estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados. Por isso é importante que todos nós venhamos a compreender o amor de Deus, sejamos alcançados por Ele. Lembrando, irmãos, que para compreender desse amor, um pouquinho dele, na verdade, é importante que nós venhamos a vivenciar isso. E para vivenciar isso, é importante que nós venhamos a nos render a Cristo Jesus. De todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. E para finalizar, como corresponder a esse amor? Esse Deus tão riquíssimo em misericórdia. Como? Eu já vou dar a resposta. Conhecendo-o. Você não se relaciona com alguém que você não conhece. Você não tem intimidade, eu não tenho intimidade com alguém que eu não conheço. Eu tenho o prazer de abraçar, de apertar a mão, ou de falar, dependendo da circunstância, com alguém que eu conheço. Eu posso até falar, dar um bom dia para alguém que eu não conheço, mas eu só tenho intimidade com quem eu conheço. Como eu posso corresponder esse amor para um Deus tão grande, tão poderoso, tão santo, mas que se oferece para ter comunhão comigo e com você, tão limitados, tão falhos, através de Jesus, claro. Porém, em primeiro lugar, eu tenho que conhecer a Deus. E como é que eu conheço a Deus? Através da palavra de Deus. Marcos 12:30 declara o seguinte: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Conhecer a Deus é um dever de todo cristão. Ok, irmão, mas eu ainda não entendi. Você já vai entender. Conhecer a Deus é um dever de todo cristão. E como é que nós conhecemos a Deus? Mediante a sua palavra. Por quê? Porque Jesus, ele diz isso. Em João, capítulo 14, versículo 21, ele declara o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Agora pula para o versículo 23, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Versículo 24: quem não me ama, não guarda as minhas palavras.
Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Como corresponder a esse amor? Amando a Deus. Como amar a Deus? Conhecendo a palavra, porque pela palavra eu tenho a revelação de quem é Deus. E tendo uma visão correta da palavra de Deus, mediante o auxílio do Espírito Santo de Deus, será gerado mais amor no meu coração, mais temor e tremor no meu coração, mais gratidão, mais amor pelo meu próximo. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus. É o primeiro. E amando a Deus, eu vou amar o meu próximo, mesmo que ele não professe a mesma fé que a minha. Eu vou orar por ele, como o próprio Jesus nos orientou. Nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, que nos maldizem, aqueles que não gostam de nós. Então, é muito importante, amados irmãos, que nós compreendamos o amor de Deus, mas que também venhamos a corresponder a esse amor de uma forma bíblica. E a forma bíblica está aqui, nós acabamos de responder, conhecendo a Deus. E nós só podemos conhecer a Deus, só podemos ter intimidade com Ele de uma forma bíblica, conhecendo a sua palavra, que é a maior fonte de revelação que Ele quis deixar para nós. Amém? Por isso, amemos a Deus, compreendamos o seu amor, mas que também venhamos a corresponder a esse amor da forma correta, da forma como Ele quer. Amém? Amém. Vamos orar, agradecer o Senhor. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento. Entregamos a Ti, Senhor, a cada um aqui presente. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor venha trazer o entendimento, que o Senhor venha ministrar de uma forma mais profunda em cada coração a respeito do seu amor, Pai. E que em nós seja despertado o desejo de te amar ainda mais. Muitas das vezes a gente canta, a gente declara com os nossos lábios, mas infelizmente a gente não pratica tanto quanto canta ou declara. Mas que venhamos a praticar, Senhor, através da leitura da sua palavra, através de uma vida prática de oração, Pai, conhecermos ao Senhor, amarmos ao Senhor e demonstrarmos esse amor. Obrigado, Senhor, por tudo nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém.